vocês! Sejam muito bem-vindos, bem-vindas a mais um episódio, ao terceiro episódio do Pod Pinto! Isso aí, muito emocionado de estar aqui de novo com vocês. Pois é, eu sou o Dr. Pinto, tá bom? E essa linda, maravilhosa... Eu sou Jade Batista, a dona da genitália. Bom, na verdade nós teríamos que fazer esse episódio semana passada, né? Mas aí tivemos problemas de garganta e tal. Enfim, algumas coisas impediram que a gente estivesse aqui. Mas que bom que a gente está de volta. E deixa eu dizer uma coisa, a gente está curtindo demais poder estar aqui com vocês, tá certo? Está sendo muito bom mesmo, tá? E hoje a gente vai fazer um episódio um pouco diferente, né? Como é que vai ser hoje, Jade? Hoje vamos inaugurar o quadro Pod Pinto, um quadro de perguntas e respostas. A gente colocou a caixinha de perguntas, vocês mandaram algumas, vamos respondê-las hoje aqui. Como é que é o negócio? Faz aí de novo. Pod Pinto. Então é isso, tá? Pod Pinto. Isso. Então a gente vai fazer esse podcast hoje nessa pegada, tá? De perguntas e respostas. Tivemos sim algumas interações ao longo da semana e a gente vai estar aqui respondendo aquilo que nos foi interrogado, aquilo que nos foi perguntado durante a semana. Eu queria responder logo uma coisa, que na verdade não foi mandada na caixinha, mas talvez esteja aí na cabeça de vocês. Dr. Pinto é meu pai. Ele não é o meu velho da lancha. Eu não sou o velho da lancha. Eu botei isso essa semana lá no Instagram e algumas pessoas deram risada e tal, achando que era brincadeira. Gente, não é brincadeira. Tinha gente pensando, sim, que eu sou o velho da lancha, que eu era namorado de Jade, qualquer coisa do tipo. Eu fui pra um casamento e aí a gente sentadas na mesa no final, conversando com todo mundo, fisioterapeuta, né, galera que eu conheço, tipo assim, no mínimo 5 anos. E aí, não, porque, poxa, eles têm uma conexão tão boa, que eu falei, gente, ele é meu pai, a gente tem uma conexão muito boa. Então, Dr. Pinto é meu pai. Pois é, não sou o velho da lancha, né? E aí a gente começa já trazendo algumas coisas que a gente já vem falando aí no primeiro e no segundo episódio também, que é a ideia de que a gente pode sim falar sobre saúde sexual, falar sobre sexualidade. Eu vou insistir nisso aqui por muitos episódios, tá? Que é poder falar de uma maneira segura, saudável, sem baixar o nível, tá? Eu acho que o melhor exemplo que a gente pode dar é esse. Eu estou falando aqui com a minha filha sobre sexualidade, tá? Então, algumas pessoas ficam preocupadas. Poxa, mas se eu falar sobre sexualidade com o meu filho, o que é que vai acontecer? Ele vai ficar curioso, vai buscar muita coisa, vai buscar coisa errada e tal. E a coisa não funciona dessa forma, tá? Então, falar tende a trazer bons resultados, tá? É melhor você ter uma boa conversa do que você permitir ou dar margem para que seu filho, sua filha acabe buscando isso em fontes de procedência duvidosa, digamos assim, ou em fontes erradas mesmo. Não é isso? Sim, inclusive foi uma das pautas, né? Tipo, não, eu achei que ele era alguma coisa sua, porque vocês estão falando de sexualidade, eu nunca ia imaginar. Ainda falaram que meu pai chutaram a idade dele de 34 anos. Ele ganhou. Isso! Ele ganhou o ano. Como foi o nome da pessoa? Foi Rayane. Rayane, um beijo pra você. Você errou por pouco, tá? Eu tenho 48. Tá? Aí falar em idade, essa coisa, já que a gente começou falando de velho da lancha e tal. Gente, eu abri uma caixinha no Instagram. A caixinha era para perguntas, tá? E aí eu fiquei me sentindo. Não rolou pergunta, mas rolou algumas coisas aí que massagearam o meu ego. Mas assim, eu vou trazer e sinto desapontar você que mandou a caixinha, mandou a pergunta lá, tá? Então teve gente perguntando assim, vem cá, qual é a música que você mais gosta? Eu tenho chance com... Gente, por onde é que você gosta de andar? Por onde é que você gosta de andar? O que é que você gosta de comer e tal? E assim, já você tá se achando, não é? Porque a coisa foi aprofundando e perguntaram assim, se tinha chance comigo e se eu toparia sair com alguém e tal. Bom... Olha, ele não é meu velho da lancha não, mas ele é muito bem casado. Mostra a aliança aí. Não vai rolar. Exato. Ali, ó. Silvete Tá não tá aqui, Exato, mas assim... Eu sou casado, sou muito bem casado, amo a minha esposa, a gente já namora aí há 32 anos, então assim, sem chance, tá? Para qualquer outro tipo de envolvimento, tá bom? Então, sinto desapontá-lo ou desapontá-la, mas não vai rolar, tá? Então, assim, agradeço pelo carinho. Mas não mande mais não. Então não vai rolar, tá? Vamos lá, então. Quais foram as perguntas, Jade? Você está no comando hoje aí. Vamos começar com saúde da mulher aqui.
Vamos começar com uma sobre libido. Perguntaram o que diminui ou o que pode diminuir a libido. Bom, aí a gente tem duas perspectivas, tá? A gente tem uma perspectiva fisiológica e tem uma perspectiva psicogênica, tá? Então, vamos pensar... e aí eu tenho alguns casos aqui. A propósito, sempre que eu vou trazendo aqui, a Jade também, a gente vai trazendo casos clínicos, tá? Entenda o seguinte, a identidade dessas pessoas, ela sempre será preservada, tá? Às vezes a gente está falando aqui de alguém que, sei lá, de repente atendemos aqui em Salvador e o caso vai ser citado como São Paulo, enfim, tá? Isso a gente vê na literatura também, alguns exemplos, então nada que fuja à normalidade. E o intuito jamais será expor ninguém, em hipótese alguma, muito pelo contrário, é fazer com que essa informação chegue e de alguma forma possa te ajudar, ok? Então, vamos pensar em libido. Certa feita eu atendi um casal e ele chega lá me dizendo assim, doutor, a gente está aqui porque a nossa vida sexual não está legal, tá? A intimidade não está fluindo. Essa mulher, doutor, ela é muito fria, então eu já tentei de tudo e não está rolando. Então a gente decidiu vir aqui para poder conversar e ver o que é que pode ser feito. Eu ia falar isso, que essa pergunta foi uma pergunta vinda de mulher, e geralmente quem reclama sempre sobre isso é ou eu, mulher, estou sem libido, com libido baixa, ou a minha mulher está com a libido Exato. baixa. Nunca é um homem, não quero sexo. E aí ele veio reclamando da mulher, tá? Que não estava querendo sexo. Digo, tá bom, vamos conversar. Porque nunca vai ser só sexo, tá? A gente sempre tem que entender o que é que está por trás do discurso. E aí ele vem e me diz, olha, nós somos casados há X tempo, mais de uma década, e ele disse, nós acordamos de que ela não iria trabalhar e eu iria dar conta aqui das despesas da casa. Bom, foi um acordo, ok. Acontece que esse camarada, ele maltratava a esposa. Ela não era só esposa, ela virou empregada dele, né? Exatamente. Então, assim, ela, sabe, não tinha um carinho. E sabe aquele acordo que foi feito? Não, eu vou fazer aqui, eu vou cuidar da casa, eu vou cuidar das despesas e tal. Em dado momento, esse camarada começou a lançar em rosto, né? Ele passava na cara dela, pô, você tá gastando demais. E coisas mínimas. Então, pô, peraí, uma mulher que é tratada dessa forma, vai faltar tesão em algum momento. A libido dessa mulher vai lá pro chão. E é interessante porque ele me disse, não, isso a gente já conversou. A gente tá aqui para cuidar agora da questão sexual. Como se mais de uma década de um relacionamento dessa maneira pudesse ser resolvido assim, da noite para o dia. Então, sabe, de uma perspectiva psicológica, a gente precisa entender como é que está a dinâmica dessa relação, tá? Então, eu trago esse caso porque, assim, isso grita. Então, uma pessoa que não é bem tratada, uma pessoa que não se sente cuidada, que não se sente valorizada, essa conta não vai fechar. Então, essa libido, ela vai ficar assim, lá embaixo. Tá? É que às vezes as mulheres elas vão procura ginecologista, procura endócrino, faz teste pra saber como é que tá a dosagem de hormônio, mas na real é o relacionamento mesmo que tá ali, não tá sendo alimentado, né? Exato. A gente precisa, sim, verificar, né? Aí tem uma questão de uma perspectiva fisiológica. Então, de repente, sim, pode ter uma baixa hormonal, pode ter questões que estejam ali favorecendo, tá? Mas, e aí que eu posso falar com segurança da perspectiva de que eu trabalho, tá? Quando a gente fala de questões emocionais, então se uma mulher, ela não é cuidada, tá? Como deve ser, não dá para poder o outro lado ficar ali, sabe? Tranquilo. Sem contar que, assim, os hormônios, eles são, sim, extremamente importantes, né? Mas não é ele o vilão sempre. Tanto é que quando a gente olha, assim, algumas mulheres que têm, sim, dosagem de hormônio baixa, mas não tem a libido baixa. E aí, como é que você explica essa mulher? Como é? Repete? Uma mulher que não tem a libido baixa, mas que tem a dosagem de hormônio baixa. Então, teoricamente, se você olhar só pra física, né, pra química do corpo, era pra aquela mulher tá mortíssima, não querer nada na vida, não. Mas eu já atendi algumas pacientes menopausadas que a queixa dela não era libido, não era nada sexual, assim, e os hormônios baixíssimos. Então, se o problema fosse só físico, fosse só hormonal, todas as mulheres que, assim, passou da menopausa, o libido vai com Deus, entendeu? Nunca mais voltaria. E isso não é um fato, né? Isso não é uma realidade. Então, assim, aí eu vou falar da minha esposa. Olha, eu tô falando da minha esposa com... Né? Silvia responde muito bem, né? E aí é uma mulher muito bem cuidada, né? Diga-se de passagem. Então, assim... há uma resposta, Sim. Tá? Então a gente precisa estar muito atento a essa questão, tá? Da forma como a gente lida nessa dinâmica das relações afetivas. Sim.
E assim, mulher, se você está sendo maltratada, abra seu olho. Abra os olhos, entendeu? Veja o que é que esse cara tá fazendo com você. Veja se vale a pena mesmo, sabe? Insistir em algo nessa linha, tá? Ah, mas assim, pode ser a última chance, a última vez da vida. Não, não vai ser a última vez, não. Toma cuidado, guarda seu coração, né? É verdade. Vamos separar aqui um bloco, primeiras de mulher e depois as de homem. Tem uma mulher que mandou assim: sou jovem, casada, amo meu marido, com relacionamento chegando aos 19 anos. Sempre fui muito ativa no sexo, mas de um tempo pra cá não tenho procurado ele. E nós só temos sexo se ele me procura. E tô com falta de lubrificação natural, mesmo que esteja com vontade. Me ajudem. Bom, é isso. A gente começou bem nessa direção, tá? Então, uma pessoa que tem um relacionamento aí de longas datas, tá? E que não tá legal. O processo de lubrificação, a gente precisa entender resposta sexual humana. Então, desejo, excitação. Então, na excitação, você tem um processo da lubrificação, que é o corpo está sendo preparado para a relação sexual. Só que não tem um botãozinho, pum, ligou e agora já está tudo funcionando, a lubrificação chegou e tal. Então, é um processo que começa aqui, e não aqui nem na genitália. Tá? Então, assim, como é que tá a dinâmica dessa pessoa que mandou essa mensagem? Então, a gente precisa de mais dados para entender o que é que está acontecendo. Eu sinto muito pelo que foi relatado, tá bom? Mas, assim, a gente não tem uma resposta pronta para isso, tá? O que posso dizer por hora vai precisar de uma ajuda profissional. Mas, assim, infelizmente, a gente não consegue trazer isso de imediato. Por quê? Precisa-se de mais dados. Tá? Então, poxa, por que está tendo esse desejo coativo? Tá? Como é que está a dinâmica dessa relação? Tá? Às vezes, uma relação, sabe, como ela, 19 anos, é isso? 19 anos. Tá? Às vezes, o casal ele acaba perdendo-se um pouco no caminho. E aí, o foco agora passa a ser pagar contas, criação de filhos, mercado, enfim, sabe, toda a dinâmica do fazer e de todo esse compromisso, geralmente compromisso que envolve demandas financeiras. Então, são boletos e tudo isso. E aí o casal, ele acaba, sabe, se distanciando. Então, aquele momento que era para, sei lá, ter um passeio no final de semana, acaba não acontecendo, ou por conta do cansaço, ou porque a atenção está sendo voltada sempre em outra direção, que não a do próprio casal. E isso vai ali, vai minando, e chega um momento que as pessoas se perdem. Pô, peraí, cadê? Onde foi que eu me perdi? É porque as pessoas acham, pelo menos na minha cabeça, as pessoas acham que, assim, é um sistema que se alimenta sozinho e que, na verdade, não é, né? Então, assim, você se apaixona pela pessoa. Se você tá, de fato, apaixonado por uma pessoa, você tem desejo por ela. Se você tem desejo por ela, o seu corpo vai responder. E aí você casa depois de, não sei exatamente quantos anos, né, a paixão dura ali, mas assim, depois de 7 anos, a paixão já tá menor e tá só o amor. Você ama muito aquela pessoa. Tanto é que pelo menos no meu consultório, é uma queixa muito grande, né? Jade, eu amo o meu marido, mas eu simplesmente não tenho desejo. Mas como é que eu não tenho desejo se eu, de fato, amo? Eu amo ele, eu não tenho vontade de trair, não tenho nada, mas eu simplesmente não tenho desejo, porque a paixão, ela acabou e você não nutriu de fato o tesão. E aí, quando morre, as pessoas ficam tipo assim, acho que agora viramos só amigos. Na verdade, você só esqueceu de alimentar aquilo que você nunca devia ter parado de sustentar. Exatamente. É uma pergunta que eu sempre faço para os pacientes no consultório quando chega essa questão de desejo, tá? Então, o quanto que na relação a gente tem de afeto, tá? De 0 a 10. Aí a pessoa coloca o afeto lá em cima. O afeto é 10. O que é esse afeto, tá? É o quanto que a gente cuida do outro. Poxa, passei na rua, vi essa caneta aqui, e eu sei que você gosta e tal, e decidi comprar. Trouxe um bombom da marca X que eu sei que você gosta. Isso é a expressão de afeto, tá? Uma das formas. Sim. Poxa, isso aí essa pessoa faz, ele faz, ou ela faz, tá massa. E como é que tá a questão do erotismo? O que é esse erotismo, tá? É aquela questão de uma conversa, são provocações que são feitas aí na direção um do outro e tal. E aí, como é que tá esse erotismo? Poxa, isso aqui tá 3, tá 4. Não é que você tenha que ter os dois de maneira, sabe, tem que ser 10 em um, 10 no outro, mas é o mínimo de equilíbrio. Se eu tenho muito afeto e pouco erotismo, eu tenho 2 irmãos. E aí não vai rolar. Irmão não transa com irmão.
Então o ideal seria ter o erotismo lá em cima e o afeto cá embaixo? Também não, porque Sim. não se sustenta, não é só sexo. Então precisa, para que essa relação ela possa fluir de uma maneira saudável, eu tenho que ter o mínimo de equilíbrio entre erotismo e afeto. Tá? Pode ser que em um momento essa balança possa oscilar? Pode, mas eu preciso do mínimo de equilíbrio. Tá? E com o passar do tempo, tá? Aquele desejo que era espontâneo, aquela coisa assim, pum, sabe? Chegou, vamos lá e tal, ele vai dando margem a um desejo responsivo. Então, assim, eu preciso de uma provocação, eu preciso das insinuações, mas há uma resposta aqui e no corpo. Mas é preciso que os casais estejam atentos para não serem engolidos por uma rotina, para não serem engolidos pelos compromissos. E isso, infelizmente, acontece com uma facilidade muito grande. Tá? Então, a gente acaba se perdendo aí. E isso não acontece, pum, da noite para o dia. Isso vai acontecendo, tá? Então, deixando de sair em um final de semana, deixando de dar as mãos, deixando de beijar e tal. E quando você percebe, já foi. Então, provavelmente, isso deve ter acontecido com essa pessoa que procurou você aí e mandou essa pergunta. E, por sinal, tá? Eu espero que ela esteja nos ouvindo. Ela pode nos procurar, tá bom? Para que a gente possa conversar, tá? De uma maneira mais detalhada e dizer, sim, que é possível sair desse quadro, tá? Não tem nada perdido. Sim. Eu voltei aqui a pensar da questão da libido, porque eu nunca vi nenhum homem chegar, pelo menos nunca chegou pra mim, um homem dizendo que tá com libido baixa. E os casos que eu já ouvi colegas compartilharem de homem com libido baixa, de fato, no homem, a questão da dosagem hormonal estar baixa é verdadeiro. Você já atendeu algum homem que a dosagem hormonal não estava baixa e que referia isso a tô sem desejo? Já atendi, tá? E aí é interessante como as coisas acabam se misturando um pouco, tá? O que acontece? E isso com muita frequência. Existe uma máxima de que todo homem gosta muito de sexo e tem que transar e tem que fazer e tal. O homem tem que ser, sabe, essa máquina, tá? E isso é um discurso que muitos homens eles acabam ali abraçando. Só que nem todo homem vai agir dessa forma. Nem todo homem vai ter que transar no primeiro encontro. E isso é uma máxima que a sociedade acaba impondo. E aí eu recebo pacientes no consultório que dizem assim, Jeová, eu tô aqui porque eu não sou normal. Eu digo, vamos lá, me ajude a entender você. Ele fala, não, porque assim, eu não consigo ter relações sexuais com uma pessoa sem conhecê-la. Sem, sei lá, sem que haja o mínimo de interação. Tá? Eu sei que isso acaba se distanciando um pouco, porque a sua pergunta foi em relação à libido. Não, sim, tá? Mas assim, as coisas acabam se misturando. Então esse cara que não consegue transar no primeiro encontro, que não consegue sair passando o rodo, fazendo, sabe, o que a sociedade espera de um homem, ele começa a se sentir esquisito. E aí começa as relações, elas começam a trazer uma certa aversão. Ele fica, sabe, com aversão à dinâmica das relações. E aí a gente tem questões de disfunções sexuais, ejaculação precoce, disfunção erétil e tal, porque o que era para ser bacana começa a ser cercado de um monte de questões. E aí a gente vai conversando e diz, pô, peraí, você é normal. Acontece que você valoriza o contato, valoriza essa dinâmica da comunicação, e que bom. E que bom. Aí o cara olha e fala, peraí. Pois existe até um conceito, né? A gente vai ali, os tempos vão passando, né? E precisaram encontrar um conceito para pessoas que agem dessa forma. É o demissexual. O que é uma pessoa demissexual? É alguém que, para se relacionar com uma outra pessoa, para se relacionar sexualmente com outra pessoa, ela não vai fazer isso sem que antes haja um afeto. Sem que haja um afeto. Tá? Gente, isso é a coisa mais natural do mundo. Tá? Ou pelo menos deveria ser natural. E aí a gente percebe algo que não é legal. Tá? As pessoas, de certa forma, objetificando outras a ponto de que se eu tenho afeto, eu não sou normal. Que é isso?
Entende? E aí, como eu disse, você acaba embolando tudo e essas pessoas chegam lá achando que a libido não tá rolando e tal, entendeu? E já recebi pacientes que estão ali, os caras são aqueles caras malhadões e tal, né? Que fazem uso de testosterona e tudo mais. E aí tem um processo que eu não vou saber dizer agora, um negócio de uma ciclagem, né? E tem hora que... essa ciclagem do hormônio, né? Isso. Aí tem hora que esse negócio dá um pico e acaba bagunçando um pouco e a libido desse camarada vai lá pra baixo. É que, na verdade, se você tirar de vez os injetáveis, como sua testosterona tá muito lá em cima, é como se o seu corpo ficasse um pouco preguiçoso de produzir o natural. Então, quando você tira o artificial, vai lá pra baixo. Fica, tipo assim, Sim. zerado, entendeu? Exatamente. Tá? E aí tem uma outra questão, e a gente vai falar no próximo episódio, que é, que é a questão também da pornografia, que ela entra atravessando aí e causa muitos danos. Por quê? O camarada, às vezes, está mergulhado no universo da pornografia, vai para masturbação, ele acaba ali se saciando e não sobra nada para parceira. E aí ele chega com aquele dizendo, poxa, não tô tendo desejo. Claro que não vai ter desejo. Você está mergulhado aqui, está se saciando de uma outra forma, não sobra nada para outra pessoa. Ou o que sobra é muito pouco. Tá? Então, isso aí é o que geralmente aparece no consultório. Tem uma pergunta muito boa aqui que me fez ter uma longa conversa parecida com um amigo. Que é assim, como saber se sou virgem ou se tenho vaginismo? Rapidinho, deixa eu começar. Eu acho que se você tem dúvida, quem tem dúvida já não é virgem, entendeu? Se você fosse, você não existiria. Peraí que agora eu que fiquei curioso. Essa dúvida. Que assim, o que é o vaginismo, né? O vaginismo é uma condição, que hoje a gente não usa mais esse nome, mas é uma condição em que a nossa musculatura íntima, ela tá tão tensa que impede a penetração de, às vezes, um cotonete. Já atendi paciente que eu não conseguia penetrar nenhum cotonete. E aí a pergunta dela é, tenho essa condição, né? Tenho essa disfunção ou sou virgem? Não tem como você não saber isso. Quer dizer, tem como, né? Porque as pessoas distorcem muito o conceito de virgindade. As pessoas acham que a virgindade ela está atrelada ao ímen. E aí, a minha resposta diz, se você está perguntando é porque você não é mais, é porque assim, se você acha que tem vaginismo, é porque você tentou. Se você tentou, você já não é mais virgem. E mesmo que não tivesse tentado a penetração via vaginal. Minha discussão, tem um amigo que faz medicina. E ele tava falando que a professora dele falou que só perde a virgindade quando o ímen, quando você desconfigura o ímen, e aí você pode fazer todo o resto que você não é mais virgem. Que você continua sendo virgem se você não tiver a penetração via vaginal. Eu falei, gente, isso é um absurdo. Esse é um conceito, desculpa, professora, mas esse é um conceito de 1800 bolinha. Porque assim, a virgindade ela não está atrelada nem ao ímen, nem à penetração, assim, nenhuma, na verdade. Assim, a virgindade, se você configura, se você atrela ela, se você condiciona a penetração, você está reduzindo muito um conceito pra poder dar satisfação a alguém. Conheço algumas pessoas que, tipo assim, fizeram sexo oral, sexo anal, tudo que podiam, mas como nunca tinham feito sexo via vaginal, eu sou virgem. Entendeu? Gente, isso não existe. Me diga aí o que é virgindade pra você, doutor Pinto. Não, depois de você falar depois de dizer o que você disse, não me resta muita coisa, me indignou muito essa conversa com essa amiga, porque eu falei, meu Deus do céu, que absurdo. Ele, não, é certo. Que ela é médica há não sei quantos anos, não importa, ela tá errada. Pois o homem, tá? O ser humano, ele vai ali buscando, não é buscando respostas, buscando uma forma para justificar aquilo que ele faz ou deixa de fazer. Então, vamos pensar, né? E aqui, isso a gente encontra muito no ambiente cristão, né? Onde se diz assim, não, o sexo é para depois do casamento. E ok, então eu abracei uma fé e entendo que é dessa forma, tá? Então eu vou viver dessa maneira. Sim. Ponto. Mas eu não sou cristão ainda, ou sou de uma outra, de um outro segmento e lá não é assim. Pronto, então lá você vai agir dessa maneira. A gente não está aqui trazendo uma questão religiosa. Mas assim, vamos pensar, porque esse é um contexto onde isso acontece muito. Tá? E eu já recebi alguns pacientes na clínica dessa forma. E aí é como você trouxe. Não, então tá bom. Então eu só vou transar depois do casamento. E aí imagina que esse transar é o pênis na vagina. Então eu faço tudo. O oral, como você falou, o oral, o anal, de tudo,
Mas como não teve a penetração, se traz o conceito de virgindade. Mas isso, na verdade, é um conceito de auto-engano, tá? Porque o sexo está rolando. Então, o oral é sexo. O anal, o que dizer, tá? Então, não há como ter dúvidas Eu me em arriscaria relação até a a isso. dizer, e isso aí não tem, pelo menos eu não li em lugar nenhum ainda, né? Então não tô me baseando em ninguém, tô me baseando nas vozes da minha cabeça. Que assim, você pode deixar de ser virgem sem nem tirar a roupa com outra pessoa, porque assim, tem troca de mensagem que pode ser muito quente, tem várias coisas que você pode fazer, sem precisar tirar a roupa para que a sua mente seja levada a um lugar. Tava Você já conversando- extrapolou aí agora também, né? Deixou de ser vídeo sem tirar roupa e agora Isso, foi... é por isso que eu falei que eu tô baseada em Jade Batista mesmo. Uhum. Me perdi. Tá bom, você tava aí na indignação da moça que não sabe se é virgem. É. Mas o vaginismo, fala um pouco do vaginismo. E aí você vai saber se você tem vaginismo. Eu acho que no seu caso você tem realmente essa condição, né? Que a gente não chama mais de vaginismo, hoje a gente chama de dor que impossibilita a penetração. Que é essa dor que você... Mas por que essa mudança? Porque o vaginismo condiciona o ato sexual à penetração vaginal. Então, além de condicionar, Sim, a- bacana. é como a galera chama de falocêntrico, né? Você condiciona tudo ao pênis. Entendeu? Ao pênis e ao canal vaginal como sendo somente um buraco. Então, assim, hoje a gente não chama mais assim porque não é legal. Certo, beleza, ok. Tá, mas de qualquer sorte, então, o vaginismo, tá, é a impossibilidade de uma penetração. Isso. E aí a gente vai tratar com a fisioterapia pélvica, liberando essa musculatura que tá tensa. E você? Tá, tem essa mas aí pergunta você pra fica dizer? assim, vai tratar com a fisioterapia pélvica também, tá? Vai Comigo. tratar com a fisioterapia pélvica, mas também existem questões Isso, é aí. outra pergunta. O que é que o psicólogo faz? Pronto, porque o com que que paciente acontece? vagínico? Vamos pensar no vaginismo como uma impossibilidade, tá? Então, isso sim vai ser tratado, né? A gente precisa Olha. fazer uma parceria, cuidar das questões que envolvem a fisiologia, tá? Envolve o corpo, e também cuidar das questões que estão aqui. Porque vamos pensar o seguinte, lembra que a gente está o tempo todo, desde o primeiro episódio aqui, falando sobre uma educação sexual de qualidade, uma educação sexual que dê base, tá? Então, se ao invés da pessoa ouvir dizer, olha só, o sexo é bom, tá? Mas você precisa ter cuidado, não se lance de qualquer jeito, há um tempo propício para cada coisa e tal. Então, eu estou falando. Perceba, eu não criei um monstro aqui. Mas, de repente, uma pessoa ouve, olha só, vai doer, isso vai acabar com você, e tá errado, e sabe? O que eu tô formando nessa pessoa? O que eu tô passando de informação para essa pessoa? Então, ela vai ali ficando muito assustada, tá? E isso pode, sim, fazer com que haja haja uma situação como essa, tá? Existe uma outra questão, tá? E aqui eu peço vocês que estão ouvindo que abram bem os ouvidos, tá bom? Para entender o que eu estou falando aqui. Às vezes, algumas mulheres que têm um perfil extremamente rígidos, tá? Dizer que sei o que é ser mulher e ter que enfrentar muita coisa seria só uma forma educada, tá? Mas, assim, não é fácil para uma mulher, por exemplo, alcançar posições de gestão, de liderança, tá? Enfim, não é fácil. Então, às vezes, ou muitas vezes, para uma mulher, determinadas conquistas têm que ser ali, sabe? Na unha, tá? Então, pense numa mulher dominante, pensa numa mulher que tá ali, conquistou as coisas dessa forma que a gente está conversando aqui. Agora, imagina que para essa mulher se entregar para uma outra pessoa, isso é extremamente difícil. Que ela perde o controle, né? Ela perde o controle. Interessante, nunca tinha pensado nisso. Pois é, então ela perde o controle. Então pensa na dinâmica de uma relação sexual. Para que a coisa flua, vai ser necessário essa entrega. Pô, mas peraí, eu tô o tempo todo aqui, sabe? Eu cresci matando um leão a cada dia, eu cresci desconfiado, eu cresci olhando para os lados. Como é que eu vou me entregar agora? E se essa pessoa puxa meu tapete? Porque, entende como isso é muito subjetivo? Então, eu já tive algumas pacientes, tá? Com vaginismo, exatamente com esse perfil. Então, a gente precisa trabalhar, e foi trabalhado para que elas entendessem. Olha só, você escolheu estar com alguém, então, assim, é uma relação onde existe a confiança, então, não há por que não haver essa entrega. Precisará, sim. E aí, as coisas foram
acontecendo. Então, a gente tem esse outro lado também que precisa ser observado com muita atenção. Toda mulher que é gestora de alguma coisa não disse isso, tá? O que eu estou dizendo é que este é um perfil, tá? Em que a gente pode encontrar pessoas com vaginismo. Já que a gente tá falando sobre perfil... Lá vem! Deixa eu até beber água. Vamos falar sobre disfunção erétil, né? Chegou uma pergunta aqui. Como prevenir disfunção erétil? E aí, a gente tava discutindo as perguntas antes, né? E eu fiz algumas perguntas aqui. Mas enfim, deixaremos pra depois. Sobre disfunção erétil, que aqui eu, fisioterapeuta, né? Eu poderia te responder simplesmente que, assim, cuide do seu assoalho pélvico, mantenha uma boa saúde física. E aí, física a gente fala de coração, de cabeça, de mente mesmo, mas do corpo físico mesmo. Mantenha seu corpo ativo e tenha uma boa saúde do assoalho pélvico. E aí, tava comentando, né, com meu pai que, assim, essa é uma resposta muito vazia. Se eu fosse paciente, eu ia ficar, tipo, e daí? Exato, Me disse e daí? tudo, não me disse nada. Primeiro que eu não sei nem o que é o assoalho pélvico, e segundo, como é que eu vou fortalecer um negócio que eu não sei o que é? Exato. O assoalho pélvico é uma musculatura que a gente tem aqui na base do nosso quadril. E você vai fortalecer vindo pra Jade, a dona da genitália. Eu vou fazer uma avaliação muito boa e vou traçar seu plano de tratamento. Mas ainda assim... Mas peraí, desculpa interromper você. Mas assim, na academia eu vou lá, pego um negócio daquele, faço assim e tal. Tá todo errado, entendeu? Na academia a gente deveria ir, o professor deveria fazer uma mínima avaliação, saber quem é você, o que você já fez na sua vida. E não é só, tipo assim, faz 3 de 12. Não, tem que fazer o certo seria. Você vai, faz uma série, faz o teste de repetição pra ver quantas repetições o seu corpo aguenta, pra ver quantas repetições, com determinado peso, o seu corpo aguenta. Só que a gente não faz isso, a gente faz tudo errado. A gente malha errado, a gente vive a maioria das coisas erradas, entendeu? Então, o certo é, de fato, você ir para um profissional que entenda da área para ele traçar um plano de tratamento. Só que nosso corpo, ele somatiza tudo que a gente vive, né? Então, assim, nesse momento, meu corpo está guardando mesmo no meu corpo físico as memórias que a gente está vivendo nesse momento. Então, por isso que muitas vezes mulher que chega com dor na relação, eu sempre pergunto da primeira vez. Porque assim, o seu corpo ele guardou memória de qual é o cheiro, qual era o lugar, se a luz estava acesa, apagada, o som que você estava ouvindo. Então, isso é muito importante a gente trazer de volta, porque às vezes é um perfume que seu marido usa, mas a pessoa que você teve a primeira vez você não queria, e aí foi forçado. E aí, toda vez que seu marido chega com aquele perfume, seu corpo traz de volta, e aí o seu corpo ele trava a musculatura e você não consegue ter penetração. Então, é por isso que a avaliação ela demora muito, porque eu preciso ir lá voltar bastante, mas a pergunta não era essa. Era sobre... fortalecimento. Disfunção erétil. Era sobre disfunção erétil. Que é porque você falou de fortalecer o assoalho pélvico, eu tô perguntando o que assoalho é esse e como fortalece. Exato, essa musculatura é uma musculatura extremamente sensível às nossas emoções. Então, assim, o que causa disfunção no assoalho pélvico? Uso, mau uso, desuso, trauma físico e na maioria das vezes são traumas psicológicos. Então, são situações que seu corpo está somatizando. Então, eu dizer tudo isso, de manter um bom assoalho pélvico saudável, é muito vazio ainda, porque o que geralmente causa disfunções no assoalho pélvico, principalmente disfunções sexuais, são traumas psicossomáticos. Então, aí eu trago para você, pra gente finalizar esse nosso episódio de perguntas e respostas. Como prevenir disfunção erétil e ejaculação precoce? Bom, vamos lá. Ainda, né, dentro das questões da fisiologia, tá? A gente precisa verificar também a questão de... questões foi ótimo, né? As questões associadas à pressão arterial. Então, isso pode impactar, tá, na questão de uma disfunção sexual. Diabetes. Então, isso também precisa estar ali sendo monitorado. Se é um paciente que teve questões, se ele passou por uma cirurgia, uma me ajuda? Prostatectomia. Isso, prostatectomia. Então, isso são questões de ordem fisiológicas e que a gente precisa observar. Bom, se tudo isso aqui que a gente falou tá ok, bom, a gente vai precisar ver o que é que tá aqui. Tanto sim que quando um paciente chega, né, se queixando de uma disfunção, a primeira pergunta que eu faço é como é que está a questão fisiológica. Não, está tudo ok, inclusive já passei por um urologista e ele foi quem me encaminhou e tal. Pronto, ok. Então, o que acontece? Geralmente, sabe aquilo que a gente falou da necessidade do controle? Tá? São homens que têm esse perfil extremamente controladores, performáticos, tá? Então, é preciso dar um show. Cada vez que eu vou transar, eu tenho que dar um show.
Então, sabe, isso só faz com que essa ansiedade, ela aumente. Então, a ansiedade, ela, via de regra, ela vai aparecer ali como pano de fundo, tá? Seja porque a pessoa está preocupada com a performance, tá preocupada em agradar, e preciso ter o controle. E é interessante porque sempre que eu vou falar para os pacientes, eu uso como metáfora o voo, tá? Eu lembro quando eu fui aprender a voar, Marcelo, que é o professor, me disse assim, se você estiver lá em cima e a vela fechar, você solta o controle. Gente, entrega para Deus. Gente, eu voo de paramotor, tá? Então, imagina uma vela, assim, um paraquedas gigante com um motorzão nas costas. E aí, meu professor disse o seguinte, se a vela fechar, você solta o controle. Solta aquelas cordinhas e tal. E aí, não é bem assim, né, Jade? Espera, né? Porque quando você solta o controle, quando a vela fecha, e eu fico dando vários comandos, a tendência é que ela entre em loop. Então, quando eu solto o controle, ela estabiliza. Em situações extremas, a gente joga o paraquedas reserva, tá? Mas ela tende a estabilizar. Então, quanto mais eu tento controlar, mais bagunçado fica. Então, eu uso isso como uma metáfora, tá? Para a vida sexual. Então, quanto mais você tem que ter o controle ali, quanto mais você tem que ficar ali com tudo sendo supervisionado, esse sexo ele vai passar a ser um sexo onde você tem um script. E pensa num negócio sem graça, vai ser uma dinâmica de relação sexual com script. E é exatamente isso que acontece. Então, existe um nível de cobrança excessivo. E isso, obviamente, vai trazer um nível de ansiedade absurdo, tá? E aí a gente tem, sim, você vai perceber e acaba tendo uma disfunção sexual. Seja uma disfunção erétil, seja uma ejaculação precoce, ou também uma dificuldade na ejaculação, tá? Uhum. Então, tá tudo num pacote só. Mas, em linhas gerais, os principais são a ejaculação precoce e a disfunção erétil. E aí, um dado que é interessante, tá? Porque o homem, ele precisa mostrar que ele é homem. E isso geralmente se dá através de um pênis ereto. Uhum. Então, o que é que acontece? Ele está tão preocupado em perder a ereção que quando ele tem, é como se ele estivesse mostrando para outra pessoa, ó, tá aqui, ó, tem um pênis ereto. E aí ele vai e tem uma ejaculação precoce. Porque ele está tão preocupado, entendeu? Entendi. Em ter ereção, e aí tem ereção, mas vamos acabar logo com isso aqui. Uhum. Então, vai bagunçando tudo. Então, o trabalho é justamente na direção de verificar a razão dessa ansiedade. Então, o trabalho na clínica é mais do que vamos aqui dar 5 passos para resolver e tal. Aliás, é mais do que não tem nem essa ideia de 5 passos, tá? Mas é mais do que focar somente na disfunção. É entender por que ela está ali. Uhum. E trabalhar em cima disso, tá? Eu sei que é você que está conduzindo aí a questão das perguntas, mas assim, eu queria trazer algo que veio à tona mais uma vez essa semana. Que um casal, ele me procurou, tá, para poder... Estava assustado, porque a filha deles estava ali abraçada com um travesseiro. Então, a mãe chegou no quarto e, meu Deus do céu, o que é que está acontecendo? Minha filha está ali abraçada com um travesseiro e tal. Fala a idade, né, Fran? A filha tem 6 anos, tá? E eu sei que isso acaba assustando muitos pais. E aí é interessante porque a maioria dos pais não sabe o que fazer numa situação como essa. Uhum. Então, ou vai lá e bate nessa criança, ou não faz nada, vamos fazer a egípcia, enfim, tá? E aí esses pais, né, me procuraram pra gente bater um papo, tá? Então, o que acontece? Isso é absolutamente normal para uma criança, tá? De 6 anos. Então, a criança, ela tá ali se descobrindo, então ela, de repente, colocou lá o travesseiro entre as pernas e viu que aquilo ali traz uma sensação boa, tá? Há um tempo atrás, uma mãe virou para mim e disse assim, Jeová, minha filha, ela aprendeu isso e disse, mãe, vou ali relaxar, tô relaxando. Então, foi a forma como ela encontrou. Então, isso para o menino, isso para a menina, tá? Isso vai acontecer. Uhum. E é importante que se diga o seguinte, na cabeça da criança, tá? Sexualização. Não é sexo. A gente não tá falando disso. Viu, gente? Na cabeça da criança, isso não é sexo, não, tá? O máximo que ela vai dizer, olha, eu tô sentindo uma cosquinha aqui, um negócio desse. Entendeu? Porque isso faz parte, ela tá se autoexplorando, ela tá se conhecendo. Jeová, então larga de mão e é assim mesmo. Não disse isso, tá? Alto lá. Então, é preciso que haja uma conversa. Olha, você tá sentindo uma cosquinha e tal. Ok, isso acontece. Mas, assim, não focar tanto nisso. Porque vai chegar um momento onde essa criança, isso vai perder a graça, ela vai começar a focar em outras coisas do próprio desenvolvimento,
tá? Então, isso é natural. Agora, é preciso que tenhamos muita atenção, mas muita mesmo, tá? Então, é chegar para essa criança e perguntar, e aí, me conta, né? Como é que você descobriu isso? Sabe? Ir ali pela borda, tá? Então, o que é que eu disse para esse casal? O que é que eu disse para essa mãe que me procurou há um tempo atrás? Mãe, expliquei, né? Tudo isso que eu tô falando. Agora, me conta um pouquinho. Como é que ela fica sozinha com alguém? Se ela tem um tio, tem uma tia, tem um cuidador. Uhum. Enfim, como é que é essa criança? Em que ambiente ela está? Isso a gente precisa olhar, tá? O que ela anda assistindo? Isso a gente precisa observar. Então, sabe, é cercar-se, tá? Para que se tenha um ambiente seguro. E, em contrapartida, entender que isso faz parte do desenvolvimento infantil. Sim. Tá? Então, acho que isso é muito importante falar também, porque alguns pais ficam ali com a cabeça, né, a mil. Tá? E eu queria saber de você uma outra coisa, eu até botei aqui para não esquecer. Dor na relação. Nunca é normal. Nem ontem, nem hoje e nem amanhã será. Dor na relação nunca é normal. E aí vamos finalizar com essa pergunta de dor na relação. E tem uma que é muito interessante, que fizeram aqui pra gente, que é a primeira vez. Por que a primeira vez dói? E aí, assim, dor na relação não é pra ser sentida nem depois de 10 anos que você já iniciou a vida sexual, nem no dia que você está iniciando. Por que dói? Por que sangra? Justamente por isso. Porque a gente ouve tanto falar, e nossas amigas falam, né? Dói, é horrível, e sangra, sai um rio. Só que o que acontece? A gente tem uma musculatura em volta ali do canal vaginal. E essa musculatura, a gente fica tão tensa na primeira vez, que a musculatura, ela fica tensa também junto com a gente. E aí, quando qualquer coisa penetrar ali, a musculatura, ela tá lutando ali, sabe? Mesmo que seu corpo queira, a musculatura tá lutando com o que vem sendo penetrado. E aí você não esperou, geralmente, tempo suficiente pra lubrificação acontecer. Então, você não tá lubrificado e você tá tenso. Então, por isso que dói e por isso que sangra. Porque você tá, na verdade, ferindo ali o que tá ali por dentro. E aí, dor não é pra gente sentir, nem independente do tamanho do parceiro, independente da idade que você tenha. Dor na relação não é pra... Dor e relação não são pra estar juntas nunca. É interessante porque algumas afirmações, tá? Isso a gente vem falando também ao longo dos outros episódios, tá? São coisas que, poxa, parece que já está claro, né? Mas chegam pacientes no consultório com essa queixa, incrivelmente achando que é normal. Eu lembro de uma paciente que eu atendi, ela, poxa, já adulta, 30 e poucos anos, e aí ela disse, olha só, eu descobri o ano passado que não era normal. Pensa, eu tô falando de uma adulta de 30 e poucos anos, já de vida sexual ativa de bastante tempo. E ela dizia, não, mas eu achava que era natural. Fazia parte, né? Eu achava que fazia parte do processo. Então, assim, definitivamente, dor na relação não é normal. Procura os batistas, ou o Dr. Pinto, ou a dona da genitália. Pronto, é isso. Todas as perguntas foram respondidas. Não, mas vamos deixar outras para o próximo, para deixar o gostinho aí. Então tá bom, tá certo. Jade, obrigado mais uma vez, tá? Por estar aqui comigo. Olha que massa, gente. Prazer, eu sou fã querido. dessa moça, tá? A ideia hoje era que realmente fosse um podcast um pouco mais curto, era trazer aqui a resposta para todos vocês. E o próximo episódio, a gente vai falar sobre o quê? Pornografia. Exatamente. Você aí que está mergulhado nesse universo, te convido a não perder o próximo episódio. A gente vai estar falando um pouquinho da história da pornografia, a evolução da pornografia, quais são os males que ela pode trazer, tá? Infelizmente, eu digo infelizmente, alguns profissionais de saúde sexual acabam aí indicando o uso, né? Vamos lá, isso aqui vai ser recreativo. Não tem nada de recreativo, tá? Isso pode trazer consequências muito sérias. Então, você está mais do que convidado a no próximo episódio, tá? Tá aqui com a gente, tá certo? Outra coisa... você que tem interesse em gravar seu podcast, gravar um curso, qualquer coisa, vem pra cá, gente. Esse estúdio é massa, tá? Wave Studio, Gable, Gabriel. Gable é pra gente que já tá mais íntimo, tá? Mas assim, o Gabriel vai te atender de uma maneira maravilhosa. O espaço é fantástico. Olha, vocês estão vendo aqui, né? Cada coisa melhor do que a outra e tal, né? Sim, então, não somos nós que estamos cá. embelezando o estúdio é maravilhoso. Exato, exatamente. Então vem aqui, vai ser muito massa. Tá bom? Então é isso, tá? Por hoje a gente para. O cheiro do Dr. Pinto. Beijos. Aí, venha.